Você tem unhas frágeis, cabelos quebradiços, dificuldade para emagrecer, facilidade para engordar, está engordando ultimamente até quando você come alface. Há muito tempo você olha para aquela calça e fala assim, nossa, eu não entro mais no manequim 38, há muito tempo que você tem essa dificuldade, vive com isso, mesmo tratando o teu hipotireoidismo. Pelo contrário, depois que você começou a tomar Puran, T4, Levoide, Eutirox, parece que a coisa, ao invés de melhorar, piorou. Se você tem esses questionamentos, fique comigo até o final do vídeo, que esse vídeo foi feito para você. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico apaixonado por tireoide, com um olhar na medicina funcional integrativa. No vídeo de hoje, ele pode até ser um pouco polêmico, mas ele vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que depois que você ouvir as dicas que eu vou passar nesse vídeo, você vai olhar a tireoide com um novo olhar. Talvez você precisava de ouvir esse vídeo há muito tempo. Então, eu fiz esse vídeo com muito carinho. O que eu vou pedir para você é que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para pelo menos 7 pessoas. Então vamos para o vídeo sem muita enrolação. Trato mulheres há mais de 10 anos que têm hipotireoidismo e o que eu venho percebendo é que as pessoas estão tratando a glândula errada. As pessoas elas estão tratando a tireoide e esquecendo o resto. Primeiro, a transformação de T4 e T3 não é feita na tireoide. Ela é feita no fígado e no intestino. E qual a importância da transformação de T4 e T3? Simples, o T4 ele não é um hormônio. Quando você recebe Levoide ou Tirox, Puran, você está tomando a levotiroxina. E para ela funcionar no teu organismo, ela vai precisar de se transformar em T3. Porque 20% do T3 que é transformado na própria tireoide, que é produzido para a tireoide, ela mesma a consome. Por quê? O T4 ele é transformado no fígado. E se o meu fígado está doente, se ele está gordo, se ele tem gordura, você não acha melhor a gente dar um jeito de tratar essa gordura? Ou talvez fazer uma terapia combinada? Ou suplementar com algo para forçar a transformação de T4 e T3? Isso é uma pergunta importante que você tem que fazer para o teu médico, porque ela é extremamente crucial. Existem 3 tipos de enzimas que fazem a transformação de T4 em T3. A D1, a deiodinase 1, deiodinase 2 e deiodinase 3. A deiodinase 2 é a principal enzima que faz a transformação de T4 e T3. E isso é feito principalmente no fígado. A maioria dessas enzimas estão lá no fígado e no intestino. Se você tem disbiose, se você tem um corpo intoxicado, disbiose, esteatose hepática e corpo intoxicado. Anote esses 3 conceitos porque isso é importante. Porque todas as vezes que você vai no teu médico, se ele apenas olha se o seu TSH está normal, apenas com isso ele vai conduzir se faz alguma coisa para você ou não, possivelmente ele esteja esquecendo de te perguntar como você está se sentindo. Porque não adianta ter laboratório normal, a gente não trata laboratório, isso é um absurdo. A gente pode até guiar pelo laboratório, mas tem em algum momento isso deixa de ser o nirvana para formar conduta, porque às vezes teu corpo não está respondendo. Um corpo intoxicado, você intoxica com uma alimentação mais industrializada. É o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma alimentação muito mais industrializada do que natural. Alimentação industrializada com óleos hidrogenados, com glúten, com leite de vaca, que eu não quero muito me adentrar nesse detalhe. Eu só quero dizer para você o seguinte: ninguém processa glúten, não existe tolerância ao glúten, ponto final. Não existe tolerância, e aí não é nem leite de vaca, né? As pessoas acham que estão tomando leite de vaca, mas quando você vai na gôndola, aquilo lá não é leite, nunca foi. Quando você tira um leite da vaca e você esquece ali por 2, 3 horas, ele já não é mais leite, ele coalha. Como é que um leite
fica 6 meses numa gôndola de um supermercado, não acontece nada. Isso pode ser tudo menos leite. Outra coisa, glúten. Existe tolerância? Não existe tolerância, e ponto final. Então, óleos hidrogenados, glúten, farináceos, açúcar, leite que não é de vaca, tudo isso vai causando disbiose. Isso vai inflamando o seu intestino ao longo do tempo. Isso vai alterando a permeabilidade intestinal. E isso vai ativando o seu sistema imune. E quando você ativa o seu sistema imune, tem um intestino inflamado, com disbiose, isso pode desencadear uma inflamação na sua glândula da tireoide, produzindo o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. O corpo começa a perder a tolerância a alguns órgãos e aí você começa a desenvolver um processo autoimune. Uma vez que você tem disbiose, tá? Você engordou, você tem um corpo inflamado, um corpo intoxicado, você tem uma tireoide intoxicada, nada funciona na tua vida. Aí você começa a ter unhas frágeis, cabelos quebradiços, dores nas juntas, né? Irritabilidade, dificuldade para concentrar. Como é que você vai esperar um TSH subir ou descer se você está tudo inflamado? O mecanismo de indicadores se perdem. É como se você tivesse um avião, você é o piloto, você está vendo a montanha, daqui 5 quilômetros você está pilotando o avião está dizendo para você ir reto e você vendo a montanha, você vai ter que desviar dessa montanha, você vai ter que tomar o controle desse avião, porque esse avião não responde mais com indicadores confiáveis. Um corpo intoxicado, um médico precisa parar de tratar exame e escutar o que o paciente está falando. Se o paciente está com unhas frágeis, cabelos quebradiços, irritada, engordando, não adianta aumentar o Puran, o Levoide, o Eutirox. Possivelmente esse paciente possa precisar de uma suplementação, de uma alimentação anti-inflamatória para desintoxicar o intestino, de um exercício específico, dormir melhor, né? Atuar em outras linhas mais funcionais para resgatar o equilíbrio funcional do organismo, deixando o que a gente chama de cenário bioquímico favorável à saúde. Primeiro você organiza a sua saúde para você conseguir organizar todos os órgãos. Uma vez que você tem um paciente que está na tua frente gritando no sentido de doutor, não estou melhorando, aumentar o Puran, isso só vai piorar. Você tem que ouvir o teu paciente dizer assim: veja bem, não está funcionando, eu preciso saber o porquê não está funcionando. A tua glândula, né, sob estresse, você pode ter ainda uma hiporresponsividade. A sua glândula da hipófise pode diminuir a responsividade, a resposta ao teu hipotálamo para produzir TSH. Por quê? Na falta de energia, no hipocortisolismo, o receptor da hipófise pode não responder adequadamente. E, além de tudo, pode aumentar a sua prolactina, o que vai ainda piorar, porque a prolactina pode ocupar os receptores de testosterona. Vai começar a ficar flácida, a libido vai cair, mesmo estando com o exame normal. Então vamos parar de tratar exame, ele pode seguir como um guia. O exame, ele é exame complementar. Agora, o que diz a regra mesmo, a clínica é soberana. O que é clínica? Ouvir o paciente. Aumentar Levoide, Eutirox, sem menos cogitar a possibilidade de fazer uma terapia combinada, porque se o fígado não está transformando T4 em T3, se o intestino não está transformando T4 em T3, e não vai transformar quando você aumentar o Levoide, Eutirox, você vai dar mais T4 para um corpo que não tem mais energia e nem possibilidade de transformar o T4 em T3. E o que isso pode acontecer? Pode piorar. Você vai, ao invés de ter mais T3 ativo, você pode aumentar o T3 reverso, que é pior. Quando você aumenta o T3 reverso, você pode aumentar a capacidade desse corpo economizar energia. E é por isso que você engorda. Então, aumentar o Levoide não é algo inócuo. Aumentar o Puran, o Levoide, o Eutirox, sem entender e sem personalizar a clínica do paciente, você não vai estar contribuindo
para um corpo saudável, para uma tireoide saudável, para uma memória saudável, para uma pele saudável, porque você vai estar ferrando ao invés de ajudar. Eu acho que a medicina, a gente chama, sabe, a medicina da vida real. Medicina da vida real é aquela que o paciente chega e fala para você assim, não estou melhorando. Isso é evidência científica. Apesar de ter muitas evidências científicas, tá, a gente sabe que na esteatose hepática, no intestino inflamado, na disbiose, essa pessoa tem menor capacidade de transformar T4 em T3. Então a gente tem que medir para a gente dar selênio, para a gente dar zinco, para a gente dar tirosina e sempre de forma personalizada. Não estou falando aqui que a indústria farmacêutica é vilã. Longe disso. Tem muita gente que melhora muito com Puran, com Levoide ou Tirox. A questão aqui é, existe outras coisas que a gente precisa fazer para o paciente, além de dar Puran, Levoide e Eutirox, ok? A gente precisa dar condições para esse paciente melhorar de saúde e não ficar simplesmente preso ao raciocínio de que uma pílula mágica de Puran, Levoide ou Tirox vai melhorar. Não está melhorando. Poucos estão melhorando. Por quê? Porque o médico está olhando apenas no relógio para assistir o jogo do Palmeiras no final do dia, sem escutar o paciente. Você precisa escutar o seu paciente. E aqui eu tô falando principalmente dos médicos de planos de doença. Atende 30, 40 pacientes por dia. Tá? A culpa nem é desse colega, tá? Ele, coitado, ele já deixou de fazer medicina há muito tempo. Ele só não sabe, só não disseram para ele. O paciente precisa de no mínimo 1 hora de conversa para você entender como é que você vai poder ajudar esse paciente. Em algum momento você vai ter que decidir se você faz medicina ou se você faz números. Tá tudo bem você fazer números, mas não com números de paciente. Você pode fazer números com pouco paciente, porque senão você não vai conseguir ajudar o seu colega. Eu entendo que na medicina, enquanto todo mundo estiver pensando igual, e não é só na medicina, em qualquer área, se todo mundo está pensando igual, é porque ninguém está pensando. Vamos pensar o que a gente está fazendo? Vamos escutar os pacientes e ver se ele está melhorando com terapia mono? Talvez, se o fígado dele, o intestino dele não é capaz de produzir, talvez ele não tenha saldo de selênio, talvez ele não tenha saldo de zinco. Dê a possibilidade de pensar um pouquinho além de dar um medicamento. Talvez ele precise de uma dieta anti-inflamatória. Talvez ele precise de ser recomendado fazer exercício. Talvez o corpo dele esteja intoxicado. Como é que está a testosterona dele? Como é que está o T4, o T3, o T3 reverso? Clinicamente, vamos pensar e vamos, de fato, construir uma medicina que a gente possa proporcionar ao paciente aquilo que ele merece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.